Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Mais uma vez estamos na casa do nosso Pai. Os irmãos que têm as suas Bíblias, abra comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 15 a seguir. Atos dos Apóstolos, versículo 15 a seguir. Você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia, cultua com a gente, glorifica o Senhor, exalta o nome dEle, porque Ele vive e Ele reina e Ele é santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 a seguir. Glória a Deus. Amém? Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 a seguir. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão. E levantando-se foi batizado, e tendo recebido alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra a qual Deus colocou no meu coração, que viesse a ser ministrada nessa noite, a palavra a qual o Espírito Santo trouxe à minha mente, ao meu coração, ela vai relatar coisas interessantes vividas pelo apóstolo Paulo. Para que nós começamos a entender a história e para que nós entramos na pregação, é necessário que nós entendamos. A Bíblia vai dizer assim que o nosso Jesus, ele foi crucificado e ele ao terceiro dia ele ressuscita. A Bíblia vai dizer assim que o nosso Jesus, ele vai aparecer aos seus discípulos, e Jesus vai dar ordem aos seus discípulos dizendo: olha, ficais em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia vai dizer assim no livro de Atos capítulo 2, que os discípulos de Jesus estavam orando dentro de uma casa no dia de Pentecostes. A Bíblia diz assim que quando eles oravam e buscavam pelo Espírito Santo, veio um vento impetuoso, tomou a casa e todos falavam em línguas como de fogo. A Bíblia diz assim que a promessa do Espírito Santo se cumpre na vida dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. A Bíblia diz assim que agora eles vão se levantar e vão começar a pregar o Evangelho ali na região de Jerusalém. A Bíblia diz assim que na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas vão se render a Jesus. A Bíblia vai dizer assim que também os outros discípulos começam a anunciar o amor de Cristo. Só que quando isso começa a acontecer na vida deles, começa também a perseguição contra eles. Quando eles se levantam para pregar o Evangelho, para anunciar as boas de Cristo, o povo também começa a perseguir os apóstolos, começam a perseguir os discípulos de Cristo. A Bíblia vai dizer assim que um certo dia eles vão escolher alguns diáconos para que viessem ajudar eles na obra do Senhor. Eles vão escolher diáconos para que viessem ajudar ali no trabalho, na obra. Eles vão escolher para que viessem acrescentar. A Bíblia diz assim que eles vão escolher, e entre eles estava um homem. A Bíblia vai dizer assim que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Esse homem era Estevão. A Bíblia diz assim que eles escolheram Estevão para ser diácono.
A Bíblia vai dizer assim que Estevão, ele pregava com autoridade. Estevão, ele pregava com sabedoria e ele era cheio do Espírito Santo. Como todo aquele que prega a verdade, como todo aquele que é cheio do Espírito Santo e anuncia as boas de Jesus, anuncia que Jesus é o Cristo ressurreto, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Estevão agora vai começar a ser perseguido. Estevão agora vai começar a ser caluniado, vai começar a ser difamado. Estevão agora vai começar a ter o seu nome no buchicho, nas rodinhas, na fofoca. Estevão agora vai começar a ser assunto no meio do povo. Imagina, as pessoas iam e se juntavam e diziam: olha, Estevão é isso, Estevão é aquilo, Estevão é aquilo outro, e começam a levantar falsas e calúnias contra Estevão. A Bíblia diz assim, que quando eles começam a fazer isso, e o povo começa a perseguir Estevão, a Bíblia vai dizer assim, que eles vão atentar, e vão colocar em seu coração matar Estevão. A Bíblia vai dizer assim, que os homens, eles olhavam para Estevão, e rangiam os dentes, quando eles olhavam para Estevão. Os homens, eles olhavam para Estevão, e rangiam os seus dentes de vontade de matar aquele homem. Olha, para você entender como que isso vai acontecer na vida de um jovem que estava pregando e anunciando as boas de Jesus. A Bíblia diz assim, que acusaram, caluniaram Estevão, acusaram ele de estar blasfemando, acusaram ele de estar profanando o nome de Jesus. A Bíblia diz assim, que eles vão condenar Estevão, e eles vão dizer: olha, pega esse homem, arrasta ele para fora da cidade. A Bíblia vai dizer assim, que eles vão pegar Estevão, vão arrastar Estevão para fora da cidade. Aí é onde vai entrar e vai começar a ser narrada a história onde nós lemos do apóstolo Paulo. A Bíblia diz assim, que Saulo estava no meio do povo. A Bíblia diz assim, que eles arrastam Estevão, e eles vão apedrejar Estevão. A Bíblia diz assim, que Estevão, quando estava caminhando para ser morto, Estevão, ele vai olhar para o céu, ele vai contemplar o céu aberto, e ele vai ver o Senhor Jesus sentado à destra de Deus. A Bíblia diz assim, que naquele instante os homens começam a apedrejar Estevão. Imagina agora Estevão sendo apedrejado, caindo para morrer no chão. Estevão, com a sua infinita compaixão, ele olha para Deus e diz: Pai, não imputa a eles esse pecado. A Bíblia diz assim, vai dizer que Saulo acompanhou tudo. A Bíblia diz assim, que as vestes de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo. A Bíblia diz assim, que Saulo, olhando e observando aquilo ali, Saulo vai pensar consigo: olha, o porquê de não agora continuarmos ou fazermos uma matança no meio desse povo. A Bíblia vai dizer assim, que é onde Saulo, ele começa a sua ação. A Bíblia fala assim, que Saulo, ele consente na morte de Estevão, e já não bastava isso, Saulo agora ele vai começar a perseguir os cristãos. No capítulo 8 de Atos vai dizer assim, que Saulo, ele vai começar a entrar dentro das casas, e vai começar a arrastar e tirar os cristãos de dentro das casas, e encerrá-los na prisão. Saulo agora, ele vai começar uma grande perseguição contra os discípulos, contra os escolhidos do Senhor. Aí você pode pensar, mas quem era Saulo? Quem era esse Saulo para que ele viesse a perseguir o povo de Deus? Quem era esse Saulo que ele tinha autoridade para perseguir e prender os cristãos? Para que você entenda, para que nós entendamos, Saulo, ele era um homem da cidade de Tarso. Saulo, ele foi um homem a qual seus pais enviaram ele para Jerusalém, para que ele viesse a estudar com Gamaliel. A Bíblia diz assim, que Saulo, ele foi um homem, ele era um homem, um jovem que tinha uma inteligência acima do normal. Ele vai estudar com Gamaliel na sua infância. Ele vai virar, Paulo vai estudar, vai virar doutor da lei, e Paulo também vai virar membro do Sinédrio. Paulo, ele vai crescer aprendendo as coisas acerca de Deus.
Paulo ele vai crescer aprendendo a Saulo, ele vai crescer as coisas aprendendo acerca das coisas que estavam dentro da Bíblia Sagrada. Saulo, ele vai crescer sabendo ler as Escrituras, sabendo interpretar as Escrituras, conhecendo o Velho Testamento de cor e salteado. A Bíblia diz assim, em Atos, que Saulo, ele vai passar a se chamar Paulo. A Bíblia diz assim, que Saulo, antes de ser Saulo, Paulo também se chamou Saul. A Bíblia diz assim, que esse homem a qual vai perseguir os cristãos, esse homem a qual vai começar a matar os cristãos, no capítulo 9, onde nós lemos, a Bíblia vai dizer assim, que Saulo agora, com desejo de perseguição, com desejo de destruição contra os cristãos, ele vai respirar morte. A Bíblia diz assim que Saulo, ele vai chegar diante dos sacerdotes e vai dizer, olha, me dá cartas, eu quero cartas para que eu venha perseguir aqueles que proclamam, aqueles que dizem que Cristo é o Messias. Aí você pode parar e pensar, mas espera aí, Paulo, desde a sua infância, ele conhecia as Escrituras. Pelo que nós entendamos, Paulo, ele vai nascer num berço evangélico. Pelo que nós entendamos, os pais de Paulo vão dar um direcionamento para ele, levando ele para estudar com Gamaliel. Gamaliel, ele era o rabino mais inteligente da época. Gamaliel, ele era o mestre dos mestres naquele tempo. Saulo, ele vai estudar com o melhor. Saulo, ele vai nascer num berço cristão. Saulo, ele vai entender e saber as Escrituras do Senhor. Mas isso tudo não impediu ele de perseguir os cristãos. Mas isso tudo não impediu ele de perseguir aqueles que se acrescentavam no caminho do Senhor. A Bíblia diz assim que Saulo vai dizer, olha, me dá cartas, eu vou prender todo mundo, e se der também nós até mata. A Bíblia diz assim que eles vão dar cartas para Saulo, eles vão dar as cartas e vão dizer, ó, pode ir então, vai lá, faz lá, mata todo mundo, prende todo mundo, porque esses crentes aí agora, eles estão dizendo que Jesus é o Messias, eles estão dizendo que Jesus, ele é o Messias que dizia no Velho Testamento, vai lá e encerra, acaba com isso. A Bíblia diz assim que Saulo, pegando as cartas, ele vai partir. Olha o que o texto diz, e Paulo pediu cartas para ir nas sinagogas, para que quando encontrasse homens e mulheres que eram, olha para você ver o que o texto diz, quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho. Ele não vai dizer que eram no caminho, não era Paulo andando e encontrando com as pessoas no caminho e prendendo elas, não. Paulo vai dizer assim, olha, me dá cartas para que eu vou, para me prender as pessoas do caminho. Sabe quem eram as pessoas do caminho? Os cristãos novos convertidos. Naquele tempo eles não eram chamados de cristãos, não, eles eram chamados daqueles do caminho. Olha para você entender, eles não eram conhecidos como os cristãos, ou como os seguidores de Cristo, ou como os evangélicos, ou como os crentes, não. Eles eram conhecidos como as pessoas do caminho. Só aí já dava uma denotação para Paulo entender. Só aí já fazia Saulo entender que ele estava perseguindo, não era um que se levantou, não era aquele mais um que se dizia, não. Ele estava perseguindo aqueles que eram do caminho. Que caminho? Que caminho? Paulo estava perseguindo aqueles que eram do caminho, o caminho que conduzia à salvação, o caminho que direcionava aqueles novos convertidos,
sofredores e perseguidos a uma salvação. O mesmo caminho a qual conduziu Estevão quando foi apredejado aos céus, Saulo vai se levantar para perseguir aqueles que eram do caminho. E Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia diz assim agora que Saulo, saindo para perseguir aqueles que eram do caminho, a Bíblia diz assim que a intenção de Saulo era pegar eles em Damasco. Por que em Damasco? A Bíblia vai dizer assim, a história vai contar que Damasco era um grande centro comercial. Era um centro comercial muito grande. A história diz assim que se o evangelho proliferasse ou florescesse em Damasco, nada mais podia segurar o evangelho naquele lugar. Então Saulo pensou consigo: olha, eu tenho que impedir eles de chegar ou de proclamar o evangelho em Damasco, porque se florescer em Damasco, acabou, ninguém segura mais. A Bíblia diz assim que Saulo vai no caminho, Saulo vai andando, e Saulo viajava. Olha o que o texto vai dizer: e repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. Imagina, meus irmãos, Saulo andando no seu cavalinho, e ele indo para o caminho com a intenção de quê? Prender e matar, com a intenção de perseguir aqueles que anunciavam a Jesus Cristo. A Bíblia diz assim que quando ele estava no caminho de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aqui nós vemos uma coisa chamada eclesiologia. O que é eclesiologia? Quando Jesus vai aparecer para Paulo como uma luz, Jesus vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A eclesiologia acontece, sabe de que forma? A forma é o seguinte: quando Paulo perseguia os cristãos, ele pensava estar perseguindo os cristãos, mas não. Quando Jesus aparece para Paulo e disse: Saulo, por que tu me persegues? A Bíblia diz assim que a eclesiologia acontece porque é o seguinte: quando uma pessoa faz algo pensando estar fazendo contra você, ele está fazendo contra o próprio Jesus. Quando uma pessoa levanta uma calúnia contra a sua vida, pensando estar caluniando a sua vida, você que é cristão, você que é do caminho, ele não está caluniando você, ele está caluniando o próprio Jesus Cristo. Sabe o que hoje nós vemos dentro das igrejas? Jesus, ele disse assim: olha, aquele que não é por nós é contra nós. Jesus disse assim: olha, aquele que não é ao nosso favor, ele é contra nós. E hoje o que nós mais vemos é crentes contra crentes, é irmão difamando irmão, irmãos com palavras contra os outros irmãos. Mas espera aí, se não é por nós, é contra nós, então espera aí, quem é o contra? Aquele que está sendo difamado ou aquele que difama? Aquele que está sendo caluniado ou aquele que inventa a mentira? Jesus, em João 8,32, ele vai dizer assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8,36 ele vai dizer assim: olha, se verdadeiramente conhecereis a verdade, vós sereis livres. Em João 8,46, Jesus, ele vai dizer assim: olha, que a mentira, aquele que se constitui na mentira, verdadeiramente se constitui filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Em Apocalipse 21, Jesus vai dizer: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Saulo, por que tu me persegues? O que eu te fiz, Saulo, para você estar me perseguindo? Saulo,
você que se diz tão conhecedor da minha palavra, você, Saulo, que estudou com Gamaliel, você que estudou a Torá, você conhece ela de cor, você que sabe o Velho Testamento inteiro, por que me persegues? O que está faltando em ti para que você pare de me perseguir? Não é o tempo que você tem de igreja, não é o tempo que você tem de Bíblia, não é o tempo que você tem de casa, que vai te fazer mais crente do que aquele que chegou ontem. Não é porque você conhece ou desconhece, que vai te fazer mais crente do que aquele que simplesmente começou ontem, não. Se não houver uma mudança de caráter na sua vida, se não houver uma transformação, se não houver o Espírito Santo sobre você, você simplesmente vai continuar sendo um Saulo, perseguidor daqueles que estão no caminho. Jesus pergunta para ele, Jesus vai dizer assim: olha, duro é para ti, Saulo, Saulo, duro é para ti chutar contra os agrilhões. Jesus estava dizendo: olha, duro é para você chutar contra os agrilhões. Nos nossos dias hoje nós dizemos: olha, para que você vai ficar dando murro em ponta de faca? Jesus estava dizendo: olha, aquele que eu escolhi, separei, remi, não há contenda, não há palavra, não há fofoca, não há discussão, não tem nada que possa impedir o meu agir na vida deles. Jesus estava dizendo: olha, Saulo, você pode perseguir, você pode falar, mas foi eu que escolhi, foi eu que edifiquei, foi eu que estabeleci, e quando eu escolho, está escolhido. Não tem fofoca, não tem diabo, não tem tormenta que possa derrubar aqueles a qual eu esperei, a qual eu escolhi, a qual eu santifiquei. Duro é para ti, Saulo, chutar contra os agrilhões. Duro é para ti, Saulo. A Bíblia diz assim que todos, o Saulo tremendo e atônito, ele vai dizer assim: Senhor, que queres que eu faça? Saulo agora ele vai ver que o que ele estava tendo, a visão que ele estava tendo, não era coisa normal, não era coisa inventada, não era mais o que ele ouvia falar, não. Porque tem gente que hoje simplesmente eles não têm mais as próprias histórias, eles vivem de histórias dos outros. Hoje os crentes, eles não têm mais aquilo que contar que viveram na vida deles, eles contam aquilo que outros viveram. Agora Saulo ele vai ter uma visão, Saulo agora ele vai entender, e quando ele percebe que verdadeiramente era Jesus falando com ele, ele vai dizer assim: o que queres que eu faça? Sabe o que quer dizer? Mudança de atitude. Sabe o que quer dizer? Reconhecer o que estava errado. Sabe o que quer dizer? A ficha dele caiu e ele viu que realmente o caminho não era aquele. Ele viu que realmente aquilo ali ia acabar em nada para a vida dele. Sabe o que falta nas nossas vidas hoje? É a ficha cair e nós entendermos que o que foi feito até aqui deu errado. Simplesmente às vezes é necessário ter uma mudança de atitude das nossas vidas, e entendermos que o caminho não era aquele a qual estávamos seguindo, o caminho largo, não, que era necessário nos desviarmos para o caminho estreito, e entendermos que Jesus, somente Ele pode mudar a nossa história. Saulo vai dizer: o que queres que eu faça? E olha o que o Senhor vai dizer: levanta e entra na cidade, e lá será dito o que há de fazer. A Bíblia diz assim que o povo que estavam com Saulo, eles vão começar a olhar e não vão entender, porque eles ouviam a voz e não viam nada. A Bíblia diz assim que eles vão pegar agora Saulo cego, eles vão levantar Saulo cego do chão e vão guiar Saulo até a rua direita da cidade de Damasco. Eles vão guiar Saulo até ali, e eles vão levar Saulo, e eles vão deixar Saulo na casa de Judas. A Bíblia diz assim que Saulo ele vai jejuar 3 dias. Saulo não vai comer, não vai beber. Saulo também não vai enxergar. A Bíblia diz assim que o Senhor vai aparecer como uma visão para Ananias,
e vai dizer assim: olha, Ananias, vai lá na rua direita, na casa de Judas, tem um homem lá chamado Saulo, ele teve uma visão, vai lá e impõe as mãos sobre ele, para que ele volte a ver. A Bíblia diz assim, olha, então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem autoridade dos príncipes, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o seu nome. Ananias vai dizer assim: ô Senhor, eu tenho visto falar desse Saulo aí, diz que ele está matando e prendendo todo mundo, Senhor. Senhor, eu ouvi até falar que ele estava lá na morte de Estevão. Eu estou pregando para pessoas aqui, pastor, que há muito tempo sofrem com o falatório dos outros, porque não entenderam que Jesus já mudou a sua história. Mas as pessoas não entendem, pastor. As pessoas, elas estão julgando simplesmente pelo passado, esquecendo que Deus é um Deus do presente. Quando Ananias disse: o Senhor, Paulo está perseguindo e matando todo mundo, olha o que o Senhor vai dizer para ele: mas disse o Senhor a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não importa o quanto tem te caluniado, não importa o quanto tem dito do seu nome, não importa que muitas pessoas ainda olham para o seu passado e esquecem do seu presente, não importa o que as pessoas olham e dizem: mas no passado ele era um traficante, no passado ele era isso, ele era aquilo, mas antes ele foi isso, ele foi aquilo. Não importa o que tem dito ao seu respeito, olhe você para o seu futuro, olhe o que Deus tem preparado para a sua vida. Deus está dizendo: ide pelo caminho, porque ele é vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios. Deus está me dizendo nessa noite: tem pessoas que estão tentando desanimar, porque já não aguentam mais a calúnia diante da sua vida, mas Deus está dizendo: olha, vai, porque eu te escolhi. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás. Foi eu que te chamei, eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te separei, eu te santifiquei, e eu vou revelar coisas grandes para a sua vida. A Bíblia diz assim que Ananias vai dizer: olha, então eu vou. A Bíblia diz assim que Ananias, tremendo de medo, ele vai chegar na casa. A Bíblia diz assim que ele vai impor as mãos sobre a cabeça de Saulo. Sabe o que acontece? Olha o que o texto diz: e imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão. Talvez as escamas nos seus olhos, talvez as escamas dos seus olhos te impedem de enxergar, te impedem de ver. Talvez as escamas dos seus olhos te impedem de enxergar que a sua família é uma bênção, que o seu casamento é uma bênção, que o seu lar é uma bênção, que a sua casa é uma bênção, que o seu esposo é uma bênção, que a sua esposa é uma bênção. Hoje muitas pessoas, elas sofrem com as escamas nos olhos e não conseguem enxergar aquilo que Deus entregou na mão delas, não conseguem valorizar aquilo que Deus entregou, porque as escamas nos olhos impedem de enxergar mais além. A Bíblia diz assim que quando Ananias põe a mão sobre a cabeça de Saulo, as escamas dos olhos deles caíram imediatamente e ele começou a enxergar. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que aquilo que está impedindo você de enxergar o quão valoroso é o que Deus entregou na sua mão,
que aquilo que há muito tempo tem causado cegueira na sua vida, que aquilo que há muito tempo tem impedido de ver e valorizar aquilo a qual Deus te deu, que é o seu casamento, a sua família, os seus filhos, que ela caia por terra nessa noite. Eu profetizo que pelo poder que há no nome de Jesus, toda cegueira espiritual da sua vida começa a ser repreendida nesse momento. Eu profetizo pelo poder que há no nome de Jesus, tudo aquilo que impedia você de enxergar a sua capacidade, o quanto Cristo te ama, o quanto Cristo te quer, tudo aquilo que impede você de ver que o caminho é Jesus e não há outro, que tudo aquilo que impede você de enxergar que não há outro destino se não for a Jesus, eu profetizo que nessa noite caia da sua vida. Eu profetizo que nessa noite as escamas sejam repreendidas dos seus olhos, que você passe a ver, que você passe a enxergar que isso que está acontecendo no mundo não é o fim, é apenas algo que Deus tem para a humanidade. Olha, meu filho, não importa o que estão dizendo, que o mundo vai acabar, mas Jesus está voltando, e Jesus quer que você entenda que o caminho é Ele, que a verdade é Ele, que a vida é Ele, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não importa o que dizem ao seu respeito, o que importa é que você tem capacidade de ver que Jesus Cristo, Ele está te chamando nessa noite, que as escamas dos seus olhos caiam, e você perceba que o chamado de Cristo é bem maior do que o mundo tem oferecido para você, e que Cristo é o verdadeiro caminho, Ele é a luz, Ele é a verdade. Jesus Cristo é quem é a luz que clareia esse escuro que você vive, essa tormenta que você tem passado. Que as escamas dos seus olhos caiam, para você enxergar que a sua depressão é somente Jesus que pode curar, que o seu câncer é somente Jesus que pode entrar, que essa enfermidade é somente Jesus que pode curar. Que você veja nessa noite que as escamas dos seus olhos caem, e você perceba que tudo isso que você está enfrentando, que tudo isso que você tem passado, que todo sofrimento, angústia, dor, síndrome do pânico, depressão, é somente Jesus que pode te curar. É Jesus, não tem outro. Que as escamas dos seus olhos caiam, para você perceber que o vazio que você sente no seu coração, que o vazio que você sente na alma, é somente Jesus que pode preencher. A Bíblia diz assim que ele vai levantar e vai ser batizado. A Bíblia diz assim que ele vai se alimentar. A Bíblia diz assim que ele vai sair agora, vai ter com os discípulos, e imediatamente ele vai começar a pregar nas sinagogas. Para que você entenda, a Bíblia diz assim que Saulo, ele vai passar a ser chamado Paulo. A palavra Paulo significa pouco ou pequeno. A Bíblia diz assim que Saulo vai se fazer Paulo, para mostrar que aquele que se dizia grande perseguidor, agora se transforma em pequeno servo. Aquele agora que tirava de dentro das sinagogas e lançava dentro das prisões, agora ele vai ser responsável por tirar das prisões e trazer para dentro das sinagogas. Aquele que outrora perseguia se transforma em perseguido. Aquele que outrora prendia, agora ele vai ser libertador. Aquele que outrora estava com um coração cheio de rancor e ódio, agora ele vai ter um coração cheio de amor. Paulo, ele foi o responsável por escrever mais de 50% do Novo Testamento. Paulo agora, ele vai pregar o Evangelho por todos os lugares onde ele passava. Aquele que perseguia, agora ele vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser chicoteado. Paulo agora, ele vai começar a ganhar almas e estabelecer para o reino de Jesus. Aquele que perseguia a Cristo, agora proclama o nome dele. Aquele que dizia matar, agora vem trazendo a vida. Aquele que outrora pensava em destruir, agora ele começa a edificar. Aquele que outrora pregava, matava por Cristo, matava os que eram de Cristo, agora ele vai morrer por ele.
Paulo, antes de morrer, na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer: olha, eu combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Paulo, ele vai morrer decapitado por amor a Jesus. Foram-lhe oferecidas muitas oportunidades de abandonar o evangelho, foram-lhe oferecidas muitas oportunidades de desistir, diziam para Paulo: para tudo, volta para trás e vive. Paulo olha para eles e disse: olha, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro, porque não há outro caminho que eu possa viver se não for com Jesus, não há outra direção que eu possa tomar se não for por Cristo, e se me matarem é lucro, porque eu sei o que me espera. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, que essa palavra continue falando mais ao coração de todos.